Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor. Graças à bondade infinita dEle, nós estamos aqui hoje. Que todos tenhamos um dia abençoado, um culto abençoado. Tanto os irmãos que estão aqui presentes no salão, quanto os irmãos que nos estão vendo aí à distância. Que possamos entrar na presença do Senhor. Amém? Que esta manhã seja muito abençoada. Vamos ter um momento de prelúdio. Graças a Deus. Antes da gente passar para o Pai Nosso, a gente sabe que o Pai Nosso é uma das maiores demonstrações de amor de Jesus Cristo por nós, porque Ele nos ensinou, Ele pessoalmente nos ensinou a fazer essa oração. Ele disse, orem assim, e nos deu exatamente as palavras como devemos orar. Não que seja uma oração repetitiva, algum ritual, não. Ele nos deu uma intimidade com o Pai. Ele quis mostrar para nós que Deus é nosso Pai. Por isso, a primeira palavra que a gente diz na oração é Pai Nosso, que estás no céu. Então, a gente se integra ao céu, se integra ao reino de Deus. A gente pede que a vontade dEle seja feita, tanto aqui na terra, quanto lá no céu. Então, Ele é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor dos nossos dias. A gente entrega a Ele todo o nosso amor. A gente entrega as nossas petições também. A gente pede para Ele não deixar faltar o pão nosso de cada dia, né? Nos livrar de todo o mal, nos livrar das tentações. A gente reconhece nessa oração a nossa fraqueza, a fraqueza da carne, e pede ao Senhor que nos mantenha sempre no caminho dEle. E tem uma passagem que a gente pede perdão a Deus. A gente pede para Deus nos perdoar, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Essa parte é muito importante, irmãos, porque às vezes a gente está orando e a gente repete simplesmente essa parte. Mas o pedir perdão, Deus nos aceita e nos perdoa, independente daquilo que tenhamos feito, pelo nosso arrependimento. Mas nós não podemos ser hipócritas de estar na presença de Deus e dizer, assim como nós perdoamos a quem nos deve ou a quem nos fez mal. Então, nós temos que ter o perdão dentro de nós também para aqueles que fizeram alguma coisa contra nós, porque senão nós estaríamos sendo hipócritas, né? Então, essa oração tem que sair de dentro de nós, tem que sair do nosso coração. Não é simplesmente levantar e, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não, tem que ser bem feita, tem que ser pensada, tem que sair de dentro de cada um de nós. Amém? Então, vamos ficar em pé e vamos orar com muito amor ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. E não precisa mais nada além dessa oração, né? A gente gastou o quê? 25 segundos para orar, né? Então a gente não precisa ficar aí meia hora ajoelhado. Então Jesus é maravilhoso até nisso para a gente, né? Agora nós vamos passar então para os momentos de louvor. Eu vou passar para o Vincent e ele vai conduzir. Bom dia. Eu gostaria de convidar, né, aqueles que puderem para se levantar novamente, para nós cantarmos. Assim como nós oramos o Pai Nosso, refletindo sobre cada frase, que o nosso louvor também não seja um louvor apenas que saia da nossa boca, né, só dos nossos lábios, mas que o nosso louvor possa sair realmente de dentro do nosso coração, né? Para que nós expressemos ao Senhor o quanto Ele significa para nós, para cada um de nós. E vamos cantar essa primeira música falando que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é soberano, Ele é o Rei sobre toda a terra e Ele está acima de todas as coisas, sejam elas pequenas, sejam elas grandes. Ele está acima de tudo. seu nome proclamarão.
Senhor exaltado nos céus. Ele é exaltado, Senhor exaltado nos céus. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Obrigado, Pai. E nós cremos e confiamos que tu és esse Deus que está acima de todas as coisas e que sabe tudo o que nós precisamos. Assim, nós não precisamos andar ansiosos, mas podemos descansar no Senhor. Obrigado.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Esse mês está sendo falado a respeito de missões e quando eu penso em missões, uma das coisas que me vem à mente é a questão do propósito. Qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida? O propósito que Deus tem para a nossa igreja? E essa música, ela fala que nada causaria maior prazer, no final da vida, nós olharmos para trás e vermos que o alvo nunca mudou, de não abandonar a fé, de continuar caminhando na fé, de continuar buscando
qual é a vontade de Deus, né? O que Ele tem para nós, de qual forma Ele quer nos usar. Eu acho que nós podemos cantar essa música refletindo um pouco sobre isso, né? Nos colocarmos diante de Deus e realmente perguntarmos a Ele: Senhor, o que o Senhor deseja de mim?
Deus, nós entregamos esse culto, entregamos essas músicas para o Teu louvor, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus. Também assim como nós cantamos, realmente é muito bom nós podermos caminhar contigo. Pedimos para que o Senhor esteja conosco, Pai, cada dia, cada passo, para que nós realmente possamos entender a Tua vontade, Teu propósito sobre nossas vidas. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Graças a Deus, né, irmãos? Como é bom a gente louvar o Senhor logo de manhã, entregar a Ele os nossos pensamentos, as nossas aflições, dividir o nosso fardo com Jesus. Isso é muito importante para a gente poder suportar toda essa carga que a gente leva aí todos os dias, né, irmãos? Nós vamos ter um momento de oferta, vai aparecer aí para você que está em casa os dados bancários, lembrando sempre que a oferta é voluntária e é utilizada na obra do Senhor, amém? E vamos também entoar um hino, o hino 221, a Seika 498. Para você que está em casa, a Seika, quando a gente fala, é a versão em japonês, tá? E nós vamos cantar agora com muito amor e carinho para o Senhor. Perdão, eu esqueci de falar. Esse hino, ele era um hino que o pastor Monobi gostava muito de ouvir e cantar. Então, ele é muito importante para a nossa igreja, amém? Confio no Senhor Jesus, meu coração tem paz. Deixei meu fardo ao pé da cruz, pecado, mágoa e dor. Em meu viver cantando vou, aleluia, aleluia. Em meu viver cantando vou, pois Cristo meu fardo levou. O medo já se transformou e fez-se oração. O pranto já se dissipou, só há em mim louvor. Em meu viver cantando vou, aleluia, aleluia. Em meu viver cantando vou, pois Cristo meu fardo levou. Ternura e compaixão sem par sentimos em Jesus, pastor e amigo singular em tempos de aflição. Em meu viver cantando vou, aleluia, aleluia. Em meu viver cantando vou, pois Cristo meu fardo levou. Promessas temos do Senhor que nunca mudará, até entrar no céu, enfim, a nós sustentará. Em meu viver cantando vou, aleluia, aleluia. Em meu viver cantando vou, pois Cristo meu fardo levou. Graças a Deus. Tem hinos e canções que não dá vontade de a gente parar de cantar, né? Se deixar, a gente acha que vai até a hora do almoço. Agradeço ao grupo de louvor, ao grupo de louvor, inclui todo o pessoal que canta os hinos também,
que são louvores ao Senhor. Gostaria de convidar as crianças para o culto infantil. Se tiver alguma criança, eu não estou vendo muita criança aqui hoje, acho que as férias, né? Estão no Shalom também. Então, vamos ficar em pé e vamos nós orarmos pelas crianças. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, Deus, pelas crianças que o Senhor coloca nas nossas vidas. Elas são sementes da Tua Palavra, são bênçãos, Senhor, para as nossas vidas. Nos ensinam, Pai, a sermos melhores, a amarmos de uma forma diferente. Que o Senhor abençoe, Pai, unja cada passo delas, Pai, que seja sempre na Tua direção. Que cada lugar que elas passarem, Senhor, elas sejam luz, que levem a Tua Palavra, Pai, que traduzam a Tua Palavra àqueles que não puderem entender, e que em suas casas, Pai, sejam instruídas na lei, na Palavra, no ensino do Senhor, Pai. Que seus pais sejam bondosos, que seus pais sejam pacíficos, que lhes ensinem valores do Teu reino, valores de Cristo, Pai. E que essas crianças cresçam iluminadas pelo Senhor. Que os professores, os parentes, todos aqueles que vão interagir com elas, Pai, sejam expressões da Tua vontade, sejam, Senhor, direcionados por Ti e que cresçam, Senhor, sobre a Tua proteção e a Tua guarda. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora nós vamos passar para o momento da mensagem, podem sentar. Eu vou chamar aqui o querido pastor Tetuma, ele vai falar a mensagem dando sequência à série Missões Holiness, né? E o tema da mensagem de hoje é a missão, o texto que está em Mateus 28, de 16 a 20, e Atos 1, 8. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos, bom dia àqueles que estão, não está ok? Bom dia àqueles que estão no online, no YouTube. Bom dia a todos. Na verdade, eu não estaria aqui ocupando esse púlpito nesta manhã, pois o meu coração ainda está muito afetado pela partida da minha querida amada Eunice. Mas ela está na glória. Isso me fortalece para que a vida possa continuar e continuar servindo ao Senhor, assim como a vida dela toda foi assim, consagrada ao Senhor. Mas fui chamado às pressas, porque o pregador desta manhã estava com Covid, deu positivo, o Rosinha, o Edson Rosa, e os pastores estão todos já comprometidos com seus compromissos. E eu, na verdade, estava escalado para pregar domingo que vem. Né? Domingo que vem estaria ocupando esse púlpito. Mas, por essa razão, fui convocado não digo, mas se desse transferir do domingo para esse domingo, estaria ajudando bastante. Então, por isso que cá estou, nesta manhã. E, primeiramente, quero agradecer à igreja pelo apoio, em todos os sentidos, sobretudo pela oração. Realmente, fomos sustentados num momento muito delicados, momentos muito difíceis. A gente se sentia tão fraco, tão impotente, mas sentia o sustento que vinha do algo além, que era do Senhor. Porque a igreja
estava nos sustentando em oração. Por isso eu estou muito grato à igreja e a todos que realmente, em todos os sentidos, nos apoiaram e nos sustentaram. E se eu ficar citando nomes aqui, você talvez cometeria injustiça. Mas eu sei que uma das pessoas que mais nos ajudou lá no hospital, que eu não podia, nem como marido, não podia entrar por causa do Covid, mas o doutor Mineu, ele como médico, ele pôde entrar e ele pôde até fazer vídeo, conferência, e tivemos a oportunidade de conversar com a Eunice nos últimos momentos da sua vida. E foi um privilégio tão grande. E eu só tenho a agradecer, a gratidão. Mas tantas outras pessoas que nos ajudaram em tudo. Por isso, nossa gratidão. O tema é Missão Holiness. E quando a gente fala em missões, Missão Holiness, tem que voltar para a palavra de Deus. Porque quem ordenou que a igreja fosse uma missionária, uma igreja de missões, foi o próprio Jesus. Então, quando Jesus, depois que ele morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, para nos purificar, nos santificar, perdoar todos os nossos pecados e nos santificar para a vida eterna, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e a sua ressurreição é a nossa garantia da nossa ressurreição, porque assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos juntamente com ele. Então eu sei que Eunice partiu para a eternidade. Ela não foi sepultada, ela foi cremada, mas ela está na glória, ela já está esperando a ressurreição final que acontecerá em Cristo Jesus, porque Jesus prometeu, e essa é a nossa esperança. Então, a ressurreição de Jesus é tremenda, é a nossa segurança da nossa salvação, da nossa vida eterna. E depois ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, e teve contato com os seus discípulos, dando últimos recados, últimas recomendações para os seus discípulos. E ele disse lá em Mateus, e também em outros livros, e Marcos também fala. Em Mateus 28, conhecido como a grande comissão de Jesus, recomendando aos seus discípulos. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e tudo o que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, nos últimos momentos dele partir, então, para os céus, ele chamou os seus discípulos e fez essa recomendação. É conhecido como uma grande comissão para os seus discípulos, serem seus discípulos e não só permanecerem eles nessa fé, que é importante e é necessário, mas também para transmitir para outras pessoas, sair para as outras nações. Assim também nós vemos em Marcos, né? Ide por todo, na outra versão fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E assim os discípulos receberam essa ordem de Jesus. Não foi um pedido, mas foi uma ordem para que seus discípulos, seus apóstolos, cumprissem com essa missão que ele estava pedindo para seus discípulos. E em Atos, nós vemos que os discípulos foram obedientes a esse desafio.
E em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, nesse momento em que Jesus estava sendo assunto aos céus, os discípulos foram desafiados a permanecer em Jerusalém para que recebesse o poder do Espírito Santo, fosse batizado, pelo Espírito Santo e fosse enchido pelo Espírito Santo para que eles, então, saíssem ao mundo, cumprir com a sua missão que foi dada a eles. E eles realmente receberam o batismo do Espírito, porque, como já disse na outra vez, na vez passada que eu preguei aqui, que a igreja ainda não existia, a igreja estava se formando com eles. Existia, assim, o povo de Israel, que vivia sob a lei, né? E o Espírito Santo ainda não estava, já existia, sim, mas não era um ministério atuante como foi da igreja, da graça. Então, o Espírito Santo foi dado, porque Jesus falou que eles iam receber Consolador, o Espírito Santo, Conselheiro, que ia ensiná-lo e ia dar poder para realizar a obra de Deus aqui sobre a face da terra, e que eles fossem, então, recebessem o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo estaria iniciando, então, doravante com eles. E o Espírito Santo, e como eu já disse, que lá em Coríntios, capítulo 12 do 1 Coríntios, fala que pelo Espírito Santo nós somos colocados, pelo batismo do Espírito Santo nós somos colocados no corpo de Cristo. A igreja, nós somos o corpo de Cristo, a igreja, que pelo batismo do Espírito Santo a igreja existe, nós existimos, nós temos vida pelo batismo do Espírito, porque somos colocados no corpo, né? Então, não existe igreja sem o batismo do Espírito Santo. Existe a igreja porque houve batismo do Espírito Santo. Assim como os discípulos eram convertidos, sim, mas eles começaram o ministério da graça, da igreja viva, verdadeira, com batismo. E assim somos nós também. E eles foram cheios também do Espírito Santo. Agora, eu já disse que lá em Efésios, capítulo 5, 18, se não me engano, fala que enchei-vos do Espírito, não embriagueis com bebida ou vinho, coisas assim, mas de Espírito Santo. E esse enchimento tem que ser repetido tantas vezes quanto for necessário. É uma experiência que nós podemos experimentar, não só uma vez, mas tantas vezes quanto for necessário, né? E que todos nós podemos experimentar essa graça de enchimento do Espírito. E eles, cheios do Espírito Santo, eles foram chamados até de embriagados, mas eles não estavam embriagados de bebida, mas sim de Espírito Santo. E o Pedro, então, fez a primeira pregação ali, desafiando o seu povo a acreditar naquele que eles mataram. Porque Jesus foi crucificado pelo consentimento do povo judeu, porque fala, crucificam, e Jesus foi crucificado. Então Pedro falou assim, vocês crucificaram, mataram Jesus, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele é Deus, não se mata a Deus, né? E é nesse Deus vivo, verdadeiro, que nós abraçamos e cremos e estamos aqui servindo. E ele fez grande pregação. Houve uma conversão de mais de 3.000 pessoas. É impressionante. Então, começou assim, a igreja se expandindo. E começou, como foi dito, que começasse em Jerusalém, né? Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Essa foi a ordem de Jesus para que os discípulos
fizesse isso. E eles foram fiéis, cumpriram, obedeceram. E nós vemos as viagens de apóstolo Paulo, né, saindo, então, para a Ásia Menor, e foi fundando igrejas, e várias igrejas foram fundadas. Assim, não só Paulo, mas outros apóstolos saíram, porque houve perseguição em Jerusalém, na Judéia, por causa dos cristãos que estavam crescendo, e eles foram espalhados para o mundo todo. E o Evangelho chegou a nós, por obediência dos apóstolos, de sair para serem testemunhas de Jesus. E eles saíram testemunhando, isto é, pregando sobre a palavra de Deus, que Jesus é o Salvador. E assim foram passando por séculos, né? E chegou a nós, a Igreja Holiness, primeiro missionário que foi impactado lá no Japão, foi o Monobe que veio aqui ao Brasil. Mas por quê? O pastor Junji Nakada, Nakada, né? Junji Nakada. Ele foi aos Estados Unidos e experimentou o enchimento do Espírito Santo. Ele teve essa experiência lá nos Estados Unidos e voltou para o Japão inflamado, impactado pelo Espírito Santo. E ele, então, fez um grande trabalho de evangelizar todo o povo japonês, visitando cada lar e distribuindo folhetos. E ele fez uma grande obra. Houve um avivamento através dele. Deus o usou e houve um grande despertamento no Japão. Depois houve aquela Primeira Guerra e foi proibido, então, a pregação do Evangelho e foi muito limitado. Mas o pastor Monobe, sob as ordens do Junji Nakada, era bispo, então considerado bispo Nakada, ele veio ao Brasil e começou sua obra aqui, seu trabalho de evangelização. Ele teve poucos anos de vida, ele adoeceu e faleceu, sua família teve que retornar ao Japão. Mas ele deixou semente lançado aqui, né? Ele viajou para o interior de São Paulo e fez uma viagem missionária, com aquelas condições precárias. Não é como hoje, né, que tem avião, tem trens e coisas assim, ônibus, mas trem muito a lenha, sei lá, que faziam viagens demoradas, mas ele fez uma grande obra colocando sementes, né? E primeiros frutos foram... Estava junto com ele o Shimikichi Tanami, depois Yuasa, Yamazaki e outras famílias lá de Bastos, família Saiki, enfim, família Nomura, lá de Prudente. E a igreja foi se desenvolvendo através desse trabalho do pastor Monobe, que deixou essa semente, e houve sucessores, né? Meu sogro Yamazaki, pastor Nampo, e tantos outros, né? Que já partiram para a eternidade, mas eles deixaram esses trabalhos iniciados. Não foram muito fáceis para eles também, mas depois a igreja foi crescendo, crescendo. E essa é a missão da igreja, é ser missionária. E não só os pastores, né? A gente fala os missionários, então, os pastores lá do Japão, o Francis no Peru, e no nosso Brasil Nordeste, o Márcio Sato e outros missionários. Mas não é só isso a missão. A missão é muito mais. A missão é cada um de nós.
E nós, se formos olhar a história da igreja, muitas igrejas surgiram com famílias, né? A igreja de Viraçônia, por exemplo, foi da família Tanami. E o Shimori Tanami. Na casa dele funcionava a igreja. E ali surgiu a igreja através da família. Itaquera, por exemplo, começou com a minha família. É um trabalho pequeno, mas a igreja funcionava na minha casa. E eu me converti, o meu irmão também, meus irmãos, o Casnori é pastor lá, já está aposentado, está lá em Caraguá, eu aqui, mas são frutos de igreja no lar, na família. E nós vemos que a igreja primitiva, a igreja que se iniciou, eram igrejas que se funcionavam nas casas. Não havia esse tipo de templo, de construções de alvenaria, coisas assim. Não, eram casas simples, mas funcionavam as igrejas nas casas. Se forem ler o livro de Atos, vocês vão ver isso. A igreja funcionava na casa do fulano tal, e a tal igreja funcionava na casa do fulano tal. E assim, também nós podemos ver que a igreja Holiness cresceu assim. Muitas igrejas realmente cresceram nas casas de muitas famílias. Eu não sei outras famílias, mas eu tenho certeza que foi assim. Então, desafio que Jesus lançou para seus discípulos, e eles foram obedientes, saíram, começando naturalmente de Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. E assim, outros, né, obedeceram. E é por isso que o Evangelho chegou aqui até nós. E a Igreja Holiness, então, tem esse desafio. É conhecido como, agora, esse mês de julho, né, que dia 15 de julho, o pastor Monovo chegou aqui ao Brasil para iniciar, então, a obra de evangelização. Dia 15 de julho, dia Holiness. Mas a Igreja Holiness é uma igreja conhecida como igreja missionária, de missões. Mas fica esse desafio, não fica só os pastores, alguns homens que foram chamados para ir para Japão ou outras nações, ou Nordeste ou Sul do Brasil, mas a igreja local. Cada um de nós somos também chamados por Jesus para sermos discípulos de Jesus, de anunciar sobre o nosso Mestre, que é Jesus, para nossos vizinhos, para nossos amigos, para os colegas de vocês do trabalho, da escola. E assim é que faz-se a missão. A igreja se torna a igreja missionária. E não é que eu quero falar, mas Eunice, ela fazia hemodiálise, a vida dela era muito limitada. Mas lá quando ela estava lá no Sened, ela não ficava calada, ela evangelizava as colegas que estavam fazendo diálise ao seu lado, aos enfermeiros, enfermeiras, e quantas enfermeiras que Eunice teve contato lá no Sened veio aqui ao nosso culto. Muitas enfermeiras vieram aqui ao nosso culto. E uma das enfermeiras, a Meg, que vocês conhecem, ela frequenta a nossa igreja aqui. Mas foi fruto do trabalho dela, como fazendo diálise, com toda a sua limitação, ela falava do amor de Deus para as pessoas. Ela ficou pouco tempo aqui no Beneficência Portuguesa, mas ela nunca deixava de falar, ter a oportunidade de falar de Jesus para a companheira que estava ao seu lado, ou para as enfermeiras. E no dia do funeral aqui, de despedida da Eunice, de corpo presente, uma enfermeira veio aqui, que é enfermeira do Beneficência Portuguesa. Pouco tempo que ela ficou. Então, essa é a nossa missão.
A missão Holiness é cada um de nós somos chamados, desafiados para testemunhar de Jesus, falar de Jesus a quem quer que seja. Nós temos essa oportunidade, sim. Não precisamos sair na rua dando folheto. Sim, pode sim. Mas aquele que está morando nos nossos prédios, ou contato que nós temos nos serviços, nas escolas, enfim, oportunidade nós temos sim de sermos missionários, testemunhas de Jesus, porque Jesus deixou essa grande comissão não só para os seus discípulos, mas seus seguidores, que foram os nossos antepassados, e agora nós hoje também somos desafiados a sermos testemunhas de Jesus. Essa é a nossa missão Holiness. Eu deixo esse desafio nesta manhã para todos nós, para que a palavra de Deus seja cumprida em nossos corações. E que Deus abençoe a todos aqui. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus pela mensagem, pela palavra. Perdão, a gente fica meio embargado e feliz de ver o pastor aqui. Eu quero agradecer a mensagem que o pastor trouxe hoje, se prontificando, aquela frase, eis-me aqui, e o senhor estava pronto sempre para servir a Deus, e como sempre esteve. Quando fala de missão, não dá para não pensar na sua missão e da dona Eunice. O senhor sempre foi um paizão querido, ela sempre foi uma mãe. Vocês fizeram missão de pastoreio, de amor, de delegar amor, de mostrar o amor de Cristo para as pessoas. E não tem como a gente não sentir a perda da dona Eunice, não sentir a sua dor, pastor, não se condoer junto com o senhor, mas, ao mesmo tempo, como o senhor mesmo disse, a gente sabe que ela está na glória de Deus e a gente é motivo de regozijo, motivo da gente querer imitar também esse procedimento, porque isso é bom para nós. Sempre foi um casal exemplo. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor, que o senhor continue se motivando, inspirando na palavra de Deus. Eu não sou ninguém para falar isso, mas eu tenho muito amor pelo senhor, pela sua família e pelo que a dona Eunice fez por nós, tá bom? Nós vamos agora para a doxologia, depois teremos a bênção apostólica. Shu Yesu Kristo no megumi, kami no ai, seirei no majiwari ga anata gata subete to tomo ni arimasu you ni. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo. Amém.
nesse momento a gente encerra a transmissão. A todos aqueles que estão de casa, que acompanharam o culto, que Deus abençoe a cada um, que a semana de cada um seja na presença de Cristo e que todos tenhamos uma semana abençoada. Que Deus abençoe a todos.